Ao Supremo Conselho de Presbitério de Anciães da Igreja CCB. Dirijo essa carta, eu, José Ricardo Adam, 53 anos de idade, ex-membro, em 2023. Dirigindo-me a vossa respeitável e venerável instituição, e com devido respeito, e aos seus altos encargos, dirijo-me a vós para trazer à luz reflexões que, embora críticas, são proferidas com o fervor de quem deseja a verdadeira reforma e o aprimoramento desta congregação que se mantém tão cara aos nossos corações. Nas últimas décadas, testemunhamos um crescente desafio imposto pelos críticos de nossa fé, cujas vozes ressoaram não apenas em nossos templos, mas também nas praças públicas, atingindo os ouvidos de fiéis e não fiéis igualmente. A resposta dada a essas vozes, no entanto, tem sido motivo de preocupação e motivo de crítica. A prática de se contrapor à crítica com ataques à reputação dos críticos, em vez de engajar um diálogo franco e aberto sobre as questões levantadas, parece divergir dos ensinamentos que pregamos. A falácia ad hominem não é a espada com a qual a verdade deve ser defendida. Nosso dever sagrado é responder com a palavra divina e com o exemplo de Cristo, que enfrentou seus opositores com amor e verdade, e não com denegrimento. Ao buscar a preservação da comunidade de fiéis e das ofertas que a sustentam, não podemos perder de vista o que fundamenta a nossa fé: a busca pela justiça, pela verdade, pela igualdade, sob a luz divina e a proteção da Constituição brasileira. O silêncio dos críticos não será a solução para os desafios enfrentados pela nossa igreja. Ao contrário, é na escuta e na consideração de suas palavras que podemos encontrar um caminho para uma renovação e redenção. É imperativo que reconheçamos que a igreja não é composta por crianças medrosas, mas por fiéis maduros e críticos, capazes de discernir e abraçar as verdades que se alinham com as escrituras, com a justiça divina e com as leis do nosso país. Encorajo-vos a considerar essas críticas não como ameaças, mas como oportunidades para um despertar espiritual e institucional. Por 23 anos, desde fevereiro de 2001, e a cada tempo somando mais vozes, silenciosamente, os críticos e pregadores da reforma pregaram para pequenas quantidades de pessoas. No início da obra da reforma, pelos críticos, não se ganhava por audiência. Sequer em 2001 havia YouTube, mas havia internet. E os primeiros pregadores pregavam seus escritos para uma pequena quantidade de pessoas, pois era uma época de inovação na internet. Menos de 1 milhão de pessoas tinham acesso. Na época, vocês ridicularizaram, pois o perfil dos primeiros pregadores era o de pessoas despidas de riqueza e honra humana.
e para vós seriam esmagados pelo esquecimento e castigo de Deus. Porém, a verdade é uma semente que brotou e espalhou no coração de milhões de membros. E mais da metade da descendência dos já adultos de 2001 a 2010 não ficaram na CCB, pois foram libertos pelas pregações dos seus próprios pais, afetados pelas palavras da reforma. Os anos se acumularam como folhas outonais, e com eles as zombarias e as maldições proferidas contra aqueles que ousaram desafiar a ordem estabelecida, os críticos que não se curvaram perante revelações não questionadas. Vocês, com as mãos erguidas em fervorosa certeza, aguardavam a passagem dos pregadores da velha guarda, os que foram marcados por pragas, profecias e desgraças, que suportaram o peso do desprezo, da pressão de lares divididos pela fé e pela crítica. Mas em meio a esta espera, veio a pandemia. Um evento não escrito nas estrelas e nem sussurrado nos segredos divinos. E caiu sobre todos, ministério e críticos, sem distinção, revelando que a proteção prometida de Salmos 91 não era o escudo impenetrável que se proclamava ser. A realidade impôs um jejum de cerimônias e sacramentos, e as coletas dissiparam como fumaça. Aqueles que uma vez se ajoelharam com orgulho nos templos encontraram-se curvados diante de ecrãs luminosos em suas casas, vestidos com trajes de domingo, sem um templo onde exibi-los. Sua devoção agora, agora uma performance para câmeras. Sua espiritualidade reduzida a uma sombra projetada por tecnologia que antes era renegada. Foi um êxodo, não do Egito, mas do coração da igreja. Uma diáspora espiritual que deixou os bancos vazios e as almas inquietas. Neste novo mundo que emergiu após a tempestade da pandemia, novas regras foram escritas nas tábuas de uma modernidade forçada, onde a Santa Ceia foi transformada, um ritual de comunhão a um ato de isolamento em copos descartáveis. E a televisão, uma vez denunciada como uma caixa de Pandora, tornou-se o púlpito do qual a palavra era pregada. A transgressão dos antigos pecados capitais foi perdida em um mar de novas anistias, e as cerimônias fúnebres, outrora solenes e discretas, foram despojados do discernimento entre o justo e o pecador. E assim, os fiéis, vestidos de dúvidas e desilusão, começaram a questionar os fundamentos que lhes foram ensinados, vendo os pilares da fé se desmoronarem. A confiança, uma vez inabalável, começou a vacilar, pois a voz do ministério não mais falava uníssona, mas em uma cacofonia de contradições e revelações incoerentes. Em um ato de humildade tardia, reconheceu-se a existência de falsos profetas nos tópicos de 2018 em vosso meio, que com suas profecias inflamavam as doações. Mas nenhuma mão disciplinadora foi erguida contra estes. A descrença se infiltrou nos corações dos idólatras, aqueles que com suas ofertas sustentavam o edifício da igreja. E agora, com o bolso e a alma mais vazios, buscavam outros caminhos, outros lugares de adoração onde a verdade não fosse uma mercadoria negociável e a fé não fosse medida por quantias de dinheiro.
Nesse momento, somos chamados a olhar profundamente para o espelho da nossa alma coletiva e perguntar: onde erramos? É um tempo de reflexão, não para arrogância. Um tempo para construir pontes, não para erguer barreiras. Um tempo para o ministério se ajoelhar, não perante as câmeras, mas em penitência diante do altar da verdade e da reconciliação. O que se pede agora é um retorno à essência do que significa ser uma comunidade de fé, enraizada em valores imutáveis de amor, justiça, verdade, onde cada voz é ouvida, cada crítica é um degrau na escada da redenção e do renascimento. Esse vento da mudança soprou, até mesmo através das paredes do presbitério, onde mais da metade dos veneráveis assistiram às mensagens dos que antes desafiavam informações confidenciais, voaram como folhas de outono, desencadeando uma caçada entre os próprios irmãos de ministério, uma busca pelos corações divididos entre a tradição e a transformação. E então, com a Santa Ceia servidas em copos descartáveis, cultos transmitidos pela televisão e uma nova graça concedida a pecados outrora intransponíveis, até os mais firmes encontraram seu fervor esmaecido, sua idolatria questionada. Para aqueles que por anos repudiaram os críticos, chegou o momento de uma amarga reflexão, de engolir seco a realidade de que a graça de Deus não está mais confinada a paredes de uma única instituição. As palavras proclamadas pelos reformadores, antes amaldiçoadas, agora são pregadas pelos mesmos lábios que as condenaram. A verdade, essa chama inextinguível, iluminou o caminho para questionamento e introspecção. Questionou-se, então, a revelação divina poderia ser reivindicada por uma liderança tecida tão intimamente com os fios do nepotismo? Os sacramentos, antes inabaláveis, agora pareciam manchados pela incerteza da mudança. A coleta, um ato de devoção, tornou-se motivo de divisão, pois o direito de escolha foi retirado da mão do povo e sob a sombra de um guia incerto. A confiança se desfez como a areia entre os dedos, com a liderança correndo desenfreada ao sabor dos ventos financeiros. Revelações de falsos profetas antes ocultas agora mancham a reputação do ministério. Nenhuma ação corretiva foi tomada, como dissemos. Este é o cenário diante do qual os fiéis estão perplexos, vendo a credibilidade que uma vez foi a pedra angular da igreja, agora desmoronando. Esta é a tapeçaria atual do nosso tempo, tecida com fios de desilusão e manchada pelas sombras da dúvida. A reforma, uma vez uma faísca silenciosa no coração de poucos, agora é uma chama ardente que não pode ser ignorada. E é nessa hora o clamor por autenticidade, transparência e renovação ressoa pelos corredores da fé. Um eco que não pode mais ser silenciado. Entendido? Agora, vamos falar a verdade, essa força indomável e sagrada, que tem sido clarão penetrante nas trevas da complacência, o fundamento sob os nossos pés, enquanto enfrentamos as tempestades presentes. No ano de 2023, esse caos não se apresentou como uma surpresa, mas como uma realização de uma profecia muito proclamada por aqueles que, com os olhos abertos, perceberam a tempestade se formando no horizonte. Um ministério que se pavoneou com a autoridade dos céus, agora se depara com a fragilidade da sua humanidade. Sua credibilidade desgastada não só pelos críticos externos, mas dilacerada pela urgência daqueles internos que clamam pela verdade e ação. A pandemia, esta calamidade de proporções éticas, agiu como um revelador, despojando a instituição de suas pretensões
e desnudando a crise de fé que se espreitava nas sombras. Práticas antes tidas como pilares inabaláveis, agora se revelam frágeis diante dos questionamentos e incertezas. A congregação que outrora buscava refúgio nos templos, agora encontra-se fragmentadas com seus membros dispersos no éter da incerteza, ansiando por direção. A mudança das ordenanças, a suavização das doutrinas têm sido recebidas com um misto de descanto e inquietação. O mundo digital, uma vez vilipendiado e mantido à distância, foi trazido para dentro dos lares e bolsos. Uma admissão tácita da necessidade de evoluir e enfrentar a obsolescência. Os jovens agora, encarregados de revigorar um espírito que mal conhecem, se veem no centro de uma batalha de identidade e fé. Não se busca uma mera reforma de superfície, mas uma transformação profunda que alcance a essência de nossa crença. Exige um retorno às raízes, um despertar de espírito que uma vez inspirou lá atrás os nossos antecessores. As críticas severas, vozes discordantes, não devem ser silenciadas, mas ouvidas com o coração aberto, pois nelas podem residir a chave para a nossa redenção. Pois é pelo Espírito da verdade, justiça e compaixão que devemos caminhar. A medida de um verdadeiro ministério não reside na opulência dos seus cofres ou na plenitude de seus assentos, mas na fidelidade aos princípios sagrados que professamos e na manifestação do amor incondicional, que é o testamento vivo de Cristo em nós. Esse é o nosso desafio atual, encarar o caos não com temor, mas com força da verdade que liberta. Une e transforma a verdade, que é o verdadeiro reflexo da face de Deus. Esse é o nosso chamado, o trabalho que temos diante de nós. Liderar não apenas com palavras, mas com o poder transformador da verdade e da ação. No deserto da crítica e na solidão ministerial, onde o eco da rejeição ressoa pelas câmeras vazias da intransigência, levantou-se um sermão de força incomensurável. Desde os primórdios da Reforma, em 2001, iniciada em um tempo marcado por falências espirituais e dor de repreensão, apenas uma grande força para poder manter-se de pé, aquele que hoje vos fala, pois eram tempos em que as pragas e ofensas caíam como chuva sobre aqueles que se erguiam com resistência. O grande mistério que agora se desenrola diante de nós é que a pregação da Reforma nunca se destinou a um ministério corrompido ou corações idólatras. A verdadeira essência desse ministério, fundado no crepúsculo de um dia de fevereiro de 2001, era a reforma dos templos humanos, aqueles devastados pelas vossas mãos. A reforma era destinada a pessoas, a verdadeira congregação formada não de pedras e argamassa, mas de carne, ossos e espírito. E não de homens arrogantes que por mais de um século humilharam vidas e despedaçaram esperanças. Esta reforma clamava por renovação da fé das pessoas massacradas pela tirania de um ministério que se perdeu no caminho. Então surge a pergunta: por que endereço estas palavras a vós, líderes? Aqui reside o segredo profundo. Ao pregar aos líderes, foram os ouvidos do povo que se abriram. As estátuas da idolatria foram despedaçadas da sua falsa soberania. Portanto, lanço esse questionamento aos ventos da mudança. Aonde estão os milagres e sinais que deveriam ser o selo indelével do vosso apostolado? Em que recôndito se ocultam as provas de uma liderança verdadeira ungida, quando os devotos sondam o horizonte em vão, sedentos pelos frutos de outrora prometidos? Durante essa busca, muitos se deparam com uma realidade mais límpida e uma luz mais fulgurante, que transcende as barreiras de uma instituição terrena. Essas palavras que eu vos mando, embora nascido da dor e cunhado na adversidade de muitos anos
E isso não é um lamento, é um chamado para ação. É um convite a todos, desde os mais altos anseios até mais humildes dos fiéis, a abraçar uma reforma que começa no íntimo, uma reforma que não exige grandes templos ou monumentos, mas corações dispostos a mudar. Por fim, como um rio que corre para o mar, a verdade não pode ser contida. Ela encontrará seu caminho, se espalhando e tocando tudo em seu caminho. Assim, com cada palavra de crítica, cada ato de injustiça, cada gesto de nepotismo e discriminação, vocês têm apenas acelerado o que tentavam impedir, uma reforma verdadeira e incontornável, uma revolução de espírito, onde a verdadeira igreja, a igreja das pessoas, renasce mais forte, mais pura, mais dedicada do que nunca ao seu chamado divino. Este é o legado da reforma, é este o desafio que enfrentamos, e é este o futuro, com fé e determinação, que iremos moldar para os nossos filhos e para nós. Ao findar esse mero discurso, permita-me que o véu da verdade seja puxado com a eloquência daquele que sonhou com a liberdade entrelaçada à justiça. A conclusão inexorável é que a essência do nosso fim não se ancora em edifícios de pedra e cal, mas na humanidade viva que respira e sente. O julgamento que paira sobre o ministério não é pronunciado pela voz dos críticos externos, mas pelo silêncio ensurdecedor da fé desgastada dos que ainda caminham aí nos vossos pátios. O ministério, que outrora se sustentava em colunas de dignidade e credibilidade, hoje se vê em ruínas, não pela mão dos detratores, mas pelo próprio desfazer de suas incontáveis renovações de doutrina e ensinamentos que dissiparam a confiança do povo. Aqueles que persistem sobre a vossa égide, atentem. É a mão que retém a oferta, o bolso que se fecha, que apressa o vosso crepúsculo. A verdadeira ameaça não resiste dos clamores dos reformistas à porta, mas no descontentamento que fervilha no peito dos que ainda professam lealdade. E aos fiéis que permanecem, ecoa a advertência proferida há décadas. Se a congregação se esvair, se as ofertas cessarem, então os templos de cimento se fecharão e os presbíteros, desprovidos da sua missão, encontrarão o fim do seu chamado. O maior perigo não são dos que se afastaram, mas sim dos que, permanecendo aí dentro, têm os seus corações e as carteiras fechadas pelo peso da desilusão. Para encerrar, nada pode apagar o rastro de vidas e esperanças destruídas. Nada pode silenciar as histórias de corações quebrados por aqueles que, em nome de uma autoridade divina, exerceram um poder terreno que desviou do caminho do amor e da compaixão. A sentença será selada não é pelas mãos dos que se foram, mas pelos que, apesar de tudo, esperaram ficar aí dentro. Nesta hora, o chamado é para reflexão, para humildade, para o retorno ao evangelho e aos direitos e à igualdade entre o povo, deixando de subestimar o povo, e que coloca as pessoas acima de poderes e principais. Uma vida, uma doutrina, uma conduta que renuncia ao trono da tirania e abraça o serviço humilde. O amor que cura, a fé que restaura, a justiça que é o verdadeiro reflexo do divino. Esse é o chamado do presente, da presente missão que nos resta. Reconstruir não com tijolo, mas com atos de bondade, palavras de esperança e uma comunidade de fé que transcende as paredes de qualquer templo. A vós vos digo, eu, Ricardo Adam, que os líderes de corações endurecidos rasguem agora suas vestes de soberania, quebrem as suas espadas do orgulho e da denominação, que humildemente tomem seu lugar nos últimos bancos e lá ouçam e aprendam com aqueles que, embora amarrados pelas cordas da humildade, falam com a autoridade da verdadeira sabedoria e de liderança servil, que se despojem do manto da autoridade e se revistam de mansidão, para que possam ser guiados não por suas próprias vozes, mas pelo sussurro suave da verdadeira justiça e amor.